De Alcha, queridos, a paz de Alcha Machista esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para hoje nós iremos quebrar, Nós iremos neutralizar maldições enviadas, maldições enviadas por palavras, por rituais, por rezas, por benzimentos, prisões espirituais na realidade. E muitas maldições, chegam na vida de alguém como sugadores. Ela suga a energia vital da pessoa, ela suga as bênçãos da pessoa, ela suga tudo que a pessoa tem. É um verdadeiro devorador. E nós iremos neutralizar no nome de Alcha Mashiach. Nós entendemos que o mundo espiritual ele é uma realidade. E por ser uma realidade, Alcha falou mais do inferno do que do próprio céu. O diabo ele trabalha dia após dia para destruir aqueles que são do Criador. Mas pela sua fé, pela minha fé, no nome de Alcha Mashiach, nós libertaremos os cativos, porque Alcha diz que aquele que nele crê fará obras ainda maiores que ele fez. Então, de repente, você conhece alguém que esteja vivendo sobre o jugo de sugadores de energia, sugadores de bênção. É como, imagina um sugador que vai puxando tudo da pessoa, vai puxando a saúde, vai puxando as finanças, vai puxando a reforma, vai puxando as bênçãos, vai puxando o trabalho. Os espíritos sugadores, eles sugam tudo. Através das maldições que são lançadas, através das legalidades que são dadas, através de pactos. Há sugadores que são feitos através de pactos. Muitas pessoas fazem pactos com o próprio trem ruim para enriquecer, para ter poder, só que essas entidades vão puxando tudo dela, até puxar a própria vida. Por isso que tem que ficar em alerta, Porque de repente você está recebendo demandas espirituais para sugar algo de você, para tirar algo de você, para reter algo que é seu, está na mão dos sugadores, ou seja, na mão de espíritos, está sob o comando e o controle de espíritos imundos. Então, faz necessário que nós quebramos essa maldição no nome de Alcha Mashiach. Para hoje nós iremos começar falando sobre o Salmo 109, 109, eu não vou ler ele todo, vou falar um versículo específico, alguns versículos específicos, mas seria interessante vocês lerem todo ele, que ele é muito interessante. O salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele suplicava ao Criador que ajudasse ele contra os seus adversários, toda a adversidade que surgia no seu caminho. Só um minuto, querido. Quando os temas relevantes, viu como o cachorro ficou agitado? Que ajudasse ele contra os seus adversários, pois eles o caluniavam fervorosamente. E a calúnia, querida, ela tem consequências graves para a pessoa, que conforme a calúnia, ela se torna em maldição. São pragas enviadas, são palavras malditas que são enviadas à vida de uma pessoa. Você não vai fazer isso, você vai adoecer, você vai morrer, você vai sair, você vai embora, você não vai ficar nesse lugar. Aí o que acontece? Quando a pessoa está muito oprimida por demandas espirituais de calúnias, de pragas, de maldições que são lançadas, não somente pela boca, mas através de rituais para prender, para sugar suas bênçãos, através de rituais que são feitos diante da sua porta, ao redor da sua casa, para te oprimir. As pessoas que sentem-se, os ataques são muito fáceis de identificar. As pessoas, elas começam a sentir desanimado, sem perspectiva, com baixa autoestima, entende? São alguns dos ataques das manifestações quando você está sendo caluniado. É uma tristeza profunda, é um desânimo, é uma insignificância, acha que a sua vida não é importante. Isso significa que você está recebendo maldições, que você está recebendo pragas, que você está recebendo demandas espirituais contra a sua vida, para sugar a sua felicidade, para sugar a sua reforma, para sugar a sua construção, para sugar as suas bênçãos, aquilo que você está projetando. São sugadores no mundo espiritual, que são levantadas demandas espirituais para reter, para tomar, para sugar, para puxar aquilo que é seu.
para que você venha perder, para que você não consiga continuar, para que você tenha desânimo, que você comece a desanimar com aquele lugar, com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Então, existem sugadores. E para isso, nós temos que neutralizar, nós temos que repreender. O salmista, no Salmo 109, ele descreve isso perfeitamente. Ele clama ao Altíssimo Soberano que o ajude contra os seus adversários, contra aqueles que caluniam ele, que praguejam contra a vida dele, né? Que ele estava sendo vítima de calúnias, vítimas de pragas, vítimas de maldições. E quando você está sendo vítima, quando você sente esses sinais, desânimo, prostração, insignificância, depressão, tristeza, você deve orar ao Criador, repreender através do nome de Yahshua Mashiach e colocar a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, os seus projetos na mão do Criador. E não somente isso, pedindo ao Criador que faça justiça contra aqueles que caluniam você, aqueles que falam pelas suas costas, aqueles que tramam pelas suas costas, aqueles que armam laços, armadilhas contra as suas costas, né? Aquilo que é feito oculto e escondido, aquilo que adentra ambientes, aquilo que adentram órgãos, né, para atrapalhar a sua vida. Que o Criador se coloque essas pessoas que estão interferindo nas mãos do Criador. Eu desafio você, não precisa de você brigar, não precisa de você falar você vai orar, você vai pedir ao Criador que venha fazer justiça, que a justiça dele venha materializar, que a justiça dele venha assim efetivamente manifestar nesse lugar, venha manifestar diante dos caluniadores, venha manifestar diante dos praguejadores, venha manifestar diante daqueles sugadores que quer sugar suas bênçãos, que quer tirar de você aquilo que o próprio Criador te deu, que o Criador te entregou. Coloque eles. Eu desafio vocês a colocarem eles nas mãos do Criador para vocês verem o antes e o depois. Então, Davi, ele orava ao Criador para que o Criador fizesse justiça contra os adversários, os iníquos, os enganadores, para que eles fossem envergonhados. Esse Salmo 109 pede justiça, o Davi pede ao Criador que venha assim, que os ímpios, que os iníquos, que os transgressores, que os enganadores sejam envergonhados. Porque muitas vezes quando você recebe uma maldição, ou seja, você recebe uma demanda espiritual, eles querem envergonhar não somente você, mas o seu Criador. Eles trabalham ao contrário. Aquilo que você projetou, eles trabalham em oposição para que você não faça, para que venha frustrar os planos do Criador na sua vida. Mas tudo é para a glória e honra dele. Então você vai dizer, tudo que é meu, eu não aceito na mão do adversário. Eu vou tirar todas as minhas bênçãos que foram retidas pela força do braço, pela força da bruxaria, pela força da feitiçaria. Não vai ficar um ar nas mãos do adversário do inimigo. Não vai ficar o meu nome não vai ficar na boca do adversário do inimigo, porque ele não vai conseguir. A partir de hoje eu determino e eu profetizo que ele não vai conseguir falar o meu nome mais, que ele não vai conseguir falar o meu nome mais, que ele vai ser envergonhado, que ele vai ser calado, ele vai ser emudecido, o inimigo vai ser emudecido. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Assim Davi orou, né? Nós devemos orar ao Criador, falando assim para o Criador: Criador, ouve a minha oração, faça justiça. A justiça não compete a mim, mas compete a ti, compete aos homens que tu deste autoridade aqui na terra. Então use esses homens para praticar a justiça, use esses homens para fazer o que é certo. Homens que eu digo, querida, homens e mulheres que estão no comando, que são chamados, que foram recebidos a predestinação para receber alguma autoridade nessa terra. Então, a partir de hoje, o Criador vai incomodar essas pessoas a tal ponto que eles vão ser obrigados a praticar a justiça. Porque se eles não praticarem a justiça com aqueles que são do Criador, eles não terão paz. Eles não terão paz de espírito, eles não terão paz na alma. Eles não terão refrigério. Porque é muito simples, querido. O adversário inimigo, ele usa pessoas de poder, de comando, para prejudicar. Mas eles não terão sossego a partir de hoje, que nós estamos profetizando. Que a justiça do Criador vai manifestar. A justiça do Criador vai entrar onde está entrando o embaraço, onde estão os sugadores, onde está entrando aquilo que para tirar que é seu. Quer tirar na marra, quer tirar através da dificuldade. Lembra, Daniel orou durante 3 semanas. A oração do Daniel, ela tinha sido ouvida no dia 1. Só que entrou um principado.
e fez com que essa oração chegasse, que o anjo chegasse com a resposta 3 semanas depois, ou seja, 21 dias depois. Isso significa para mim e para você que desde o primeiro dia que nós oramos, determinamos, já aconteceu. Só que pode acontecer assim como Daniel, o principado para tentar nos entulhar nossos poços. O principado ele pode entrar para tentar reter as nossas bispas, sugar as nossas, mas não vai ficar na mão dele não. Ele já está determinado. Assim oramos ao Criador. Ouve, Criador, nossa oração. A justiça compete a ti. Atende o nosso clamor. Faça ouvir a nossa oração neste dia. Sonda os meus lábios, as palavras do meu lábio. Venha o teu juízo na terra. Que os meus olhos vejam a tua retidão. E que a tua justiça seja manifesta, seja esplêndida, que venha resplandecer. Seja feita como uma luz, como um farol diante de mim e dos meus adversários. Aqueles que me cercam, aqueles que cercam o meu caminho. Aqueles que embaraçam o caminho com laços, amarras, embaraços e pedras de tropeço, trazendo tropeços, trazendo amarras, trazendo armadilhas, mas que essa maldade seja manifesta e revelada e destroçada no nome de Yahshua Mashiach. No Salmo 119, queridos, versículo 164, diz que David, ele orava ao Criador 7 vezes ao dia. Ele dizia: 7 vezes ao dia te louvarei, porque teus estatutos são justos. Então, isso significa que o Criador é o justo juiz. Não passa nada, absolutamente nada desapercebido diante dele. Né? Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. O que significa isso? Significa que ele conhece todas as coisas, que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e que seu poder é infinito. Então, eu acho que por si só, eu já disse para vocês. Então, assim conforme existem sugadores, vamos falar um pouco sobre os sugadores, sugadores de energias através de feitiçarias enviadas através de música, que são frequências baixas, né? Com a intenção de que está por trás das músicas, são espíritos sugadores, espíritos que tomam a sua vitalidade, que tomam o seu vigor, que sugam a sua vitalidade, sugam o seu vigor, sugam os seus projetos, suga a sua vida, né? Fica nas mãos dessas entidades de espíritos sugadores. Então, por isso, você tem que neutralizar, você tem que repreender e falar: aqui não. Aqui eu só permito que dentro da minha frequência é só a presença do Criador. E o que mais que você pode fazer? Você deve orar, você deve repreender e você deve dar legalidade. Ouvir músicas com frequências altas, altíssimas, para que o seu vigor e a sua vitalidade venha a ser preservado. Mas como assim? Ouvindo louvor, um louvor que profetiza palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Um louvor ou assistindo um vídeo que venha profetizar dentro da sua própria casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E Yahshua vive aqui. Então, se Yahshua vive aqui, vai ser conforme ele, não conforme o diabo quer. Entende? O mundo espiritual ele existe. Existem espíritos que estão vagando por aí, né? E através de demandas espirituais, esses espíritos sugadores, eles tiram a vitalidade da pessoa, que estão ligados a espíritos de mulambos, né? Para fazer com que a vida da pessoa vire verdadeiro mulambo. Tudo estragado, em ruína. Por isso que é necessário que você repreenda os espíritos de escassez, o espírito de ruína, né? Que nós fizemos no vídeo anterior. Então, isso tudo está interligado. E Yahshua, ele foi o homem mais grato e mais fiel, que é o Filho do Criador, né? E que nós possamos ser discípulos dele efetivamente e imitá-los, ser verdadeiramente os seus imitadores, ser gratos pelo ar que respiramos, ser gratos pelos livramentos, ser gratos pela proteção, ser gratos pela presença do Altíssimo sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa. E com isso nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fechando brechas contra os espíritos sugadores. E aquilo que vem tentar sugar a sua energia, se você sente baixa astral, se você sente cansaço, um cansaço excessivo, desanimado, prostrado diante daquele lugar ou daquela cidade, daquele estado, existem sugadores. Existem demandas de sugadores. Existem feitiçarias, queridos, que são feitos para sugar, né? Que são trabalhados de uma forma ao contrário. Sugando aquilo, tirando aquilo que é seu. Por exemplo, está reformando, os espíritos vão usar pessoas, entidades que recebem, que incorporam, para fazer o que você estava projetando fazer, para tentar sugar aquilo que é seu, para não dar certo. Mas está repreendido, está neutralizado no nome de Yahshua Mashiach. Conforme está no Salmo 141, versículo 9, diz assim:
Guarde-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caem nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias redes, enquanto eu e minha casa escapamos em livre. No Salmo 91, versículo 8, diz assim: pois é ele que te livra dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. No Salmo 91, 11, 12 diz: porque ele dará ordem a seus anjos para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos para que nós não tropecemos em alguma pedra. Assim seja. Agora nós iremos meditar Efésios 6:10, né? Efésios 6:10, revestido de poder e autoridade, revestido com a armadura de alvo, com todo o revestimento, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Nós estaremos agora, eu, você, sua casa, nossa família, nosso trabalho, nossa vida financeira, nossa reforma, nossa construção, tudo o que é nosso, todos os nossos sonhos e projetos, seus sonhos e projetos, revertido por poder e autoridade, e que toda demanda espiritual de sugadores para sugar as bênçãos, para sugar aquilo que é nosso por direito, que por um caminho veio, mas por 7 volta destruído, neutralizado, cancelado. Bora lá. Quanto ao mais, seja fortalecido no Criador e na força do seu poder. Vista-se com toda a armadura de alvo para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de alvo para que vocês possam resistir o dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer o quê? Inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh, e ore em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Por isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ore também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tomar conhecimento do mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Yahshua Mashiach eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Assim seja, se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Né? Porque Yahweh é nosso pastor, nada nos faltará. Absolutamente nada. Agora nós vamos recitar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, o Salmo 91, repreendendo, né, cortando todo o peso espiritual, toda demanda de sugadores, tirando os espíritos de sugadores, expulsando eles efetivamente da sua casa, do seu lado, do seu trabalho, dos seus projetos, né? A tudo aquilo que é sugadores, que foi lançado como demandas espirituais, como ataques espirituais, para sugar as suas bênçãos, para tirar na força da magia aquilo que é seu por direito. Nós vamos dar uma legalidade no mundo espiritual, expulsando das nossas vidas, dos nossos trabalhos, dos nossos planos, e pedindo ao Criador que a sua justiça, que Ele é o justo juiz, manifeste sobre as nossas vidas como um farol resplandecente. Sob a proteção do Altíssimo Yahweh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador eterno: Ele é meu Criador, é Yahweh. O meu refúgio é minha fortaleza, e nele confiarei, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Criador eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa vida financeira, à nossa vida espiritual, à nossa vida social. Assim seja, querido. Porque a seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, o nosso caminhar vai ser próspero e muito feliz, firmado em Yahshua Mashiach. Ele nos sustentará nas suas mãos para que nós não tropecemos com o pé em alguma pedra, ou seja, nenhuma armadilha, nenhuma pedra de tropeço que estiver ao nosso caminho prevalecerá diante de nós, porque aos seus anjos ele vai nos levantar para que nós não tropecemos, ou seja, para que nós não encontramos, para que nós não ficamos paralisados, estagnados, para que nós não venhamos cair em algum laço, embaraço ou armadilha, ou seja, pedra de tropeço, aquilo que vem fazer com que chegue até nós para que eu e você venha tropeçar, venha ficar
amarrado espiritualmente a uma situação, a uma pessoa ou alguma circunstância. Não, nós recebemos espírito de liberdade. Nós não somos mais escravos. Antes nós éramos escravos, porque nós estávamos no mundo. Hoje nós vivemos no mundo, mas fazemos a vontade do Criador e rejeitamos o pecado. Temos consciência que somos pecadores, mas rejeitamos o pecado a todo instante. E mesmo assim temos consciência que somos pecadores, pedimos perdão ao Criador, pedimos a Ele incessantemente que Ele renova dentro de nós o seu Santo Espírito, né? O seu Ruach Kadosh, e que nós tenhamos um espírito inabalável, que nós tenhamos um coração puro, né? Que nós tenhamos olhares puros, né? Que nós tenhamos, que a nossa mente não seja a nossa mente, mas seja a mente do próprio Criador, que os nossos pensamentos não sejam os nossos pensamentos, mas sejam os pensamentos do próprio Criador, que os nossos olhos, nós não venhamos enxergar com os nossos próprios olhos, mas que venhamos enxergar com a visão do Criador. Nós temos que pedir que nós venhamos enxergar com os teus olhos, que nós venhamos ouvir com os teus ouvidos, que nós venhamos falar com sua boca, né? Porque ali nós somos direcionados o que falar, e como devemos falar. Entenda-se, queridos? Então, Ele nos sustentará nas suas mãos para que nós não tropecemos com os pés em alguma pedra, ou seja, em alguma armadilha, algum laço contra as nossas vidas. Pisará o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o quê? O meu nome. Então, o nome do Criador faz toda a diferença em nossas vidas no dia atual. Nos dias atuais. Através dos nomes do Criador e do Salvador, nós somos lavados, santificados, remidos e perdoados. E todo aquele que foi encontrando, invocando Yahweh e Yahshua, certamente serão salvos. Porque esses são nomes santos, ocultos, escondidos por anos e anos. E quando houve a transliteração, a tradução da Bíblia em hebraico, né, deveria ter acontecido a transliteração. Lembrando que nome próprio não se traduz. Este canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yud-Rei, Vav-Rei, na pronúncia Yahweh, e o nome do Filho, Yahshua Mashiach. Só há salvação em Yahshua. Yahshua é o caminho, Yahshua é o porteiro. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Entende? Se você tem consciência nisso no mundo espiritual, que Yahshua é o caminho, a verdade, que Yahshua é o ponto ápice da Bíblia. E Yahshua foi dado no madeiro por mim e por você, e não foi em vão o sacrifício que ele fez. E Yahweh pegou todas as doenças, todas as mazelas, todas as dificuldades, todos os laços, embaraços, tudo aquilo que vem sugar as nossas energias, e através de Yahshua Mashiach, tudo aquilo que vem tentar sugar as nossas bênçãos, através da presença de Yahshua Mashiach, com a determinação no nome dele, nós somos livres desses sugadores, desses espíritos sugadores, desses espíritos que amarram você espiritualmente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós somos livres através do nome de Yahshua Mashiach, que foi por madeira e não foi em vão, todo o seu feito não foi em vão. Só através de Yahshua Mashiach que nós somos resgatados, que nós somos salvos e livres. Não há outra alternativa, tá, queridos? Ninguém, absolutamente ninguém pode pagar pelo resgate de uma alma, pela salvação de uma alma. Isso é feito quando nós aceitamos Yahshua Mashiach. Tenha consciência disso, tá? Porque na palavra ainda diz assim, que por mais rico que a pessoa seja, se ela for tentar pagar pelo resgate, pela salvação de uma alma, ainda assim o dinheiro dela cessará, ou seja, o dinheiro dela acabará. Então, o único que pode salvar e resgatar uma alma do diabo é o próprio Yahshua Mashiach. A pessoa tem que aceitá-lo. Tem que aceitar, reconhecer que ele veio 100% homem, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, tirou todo o jugo daquela nação, daqueles habitantes da terra naquela época. Aquelas pessoas foram livres do jugo, do peso, todo o mal foi expulso da vida daquelas pessoas. Elas saíram do cativo, saíram do exílio, e hoje elas, graças a essa atitude, graças a esse alto preço, esse alto resgate que foi pago lá no madeiro, lá atrás, por mim, pelaquela nação, pelos aqueles habitantes, hoje essa graça nos alcança. Nós recebemos como prêmio a nossa salvação. Basta nós crermos. Para isso nós temos que crer, mesmo sem ver, mas tem certeza que já aconteceu. Entende? Continuando. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Então, você vai ser só salvo, você vai ser livre, você vai ser liberto, porque você conhece o nome do Criador e do Salvador. Caso contrário, enquanto essa verdade não chega até você, você ainda continua escravo.
escravo do mundo, escravo das mentiras, porque se conta tanta mentira que acaba se tornando verdade. Então, enquanto você não conhece a verdade dos nomes santos e purificados, através da santidade desses nomes, nós somos santificados, nós somos lavados, nós somos remidos e perdoados, né? O diabo contou tanta mentira por tantos anos, que hoje as pessoas elas têm dúvida, né? Então, muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos, porque essa revelação é só para a igreja primitiva, para a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, ela jamais, um ou outro que vai aceitar. Porque o Criador, ele vai revelar aos seus, o pai revela ao filho conforme ele quer. Permite que o filho revele conforme o pai quer. Ou seja, de repente, eu vou falar para você vou falar, o nome do Criador não é esse nome que nós chamávamos anterior, do Criador e do Salvador, nós estamos adorando o Deus Sol. Isso é mentira, é uma blasfêmia, isso aí é uma abominação. Só que isso vai ficar, a sua visão espiritual não vai estar aberta para você conseguir compreender. Só que em Isaías 52, versículo 6, o Criador diz assim, tem uma palavra profética lá dizendo assim, que o meu povo conheceria o nome dele. Né? No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, se não me engano, fala assim: e você sabe o meu nome? E o nome do meu filho? Se é que sabe, qual é? Né? Então, ali já tem código mostrando. Você sabe efetivamente o nome do Criador? Você sabe efetivamente o nome do Salvador? Né? Então, queridos, no livro de Jeremias, fala que essa árvore será cortada para ser esquecida e nunca mais lembrada. Ou seja, o nome de Yahshua. Né? Porque na época da igreja primitiva, eles levaram o Yahshua como madeiro, no terceiro dia Yahshua ressuscitou. Só que a igreja primitiva, com Yahshua ela era grande. Depois da morte de Yahshua, da ressurreição, mais ela crescia. Então o que os fariseus da época pensaram? Nós temos que cortar, nós temos que esconder o nome verdadeiro dele. Porque sabe que os nomes santos santificados têm um poder extraordinário. Os demônios sabem disso, que só há um Criador. E que só há um Criador e só há um Salvador. E quando você fala o nome de Yahweh, os demônios se estremecem. Eles têm consciência disso. Mas só que ainda assim os demônios são usados para enganar as pessoas. Porque o diabo está na contramão do Criador. Tudo que o Criador fez de bem para a população, para a humanidade, o diabo quer tirar, fazer com que as pessoas se transformem em um animal, pior do que um animal. Perca seus valores, seus princípios, para servir. O diabo quer que as pessoas o sirvam, seja escravizado, seja um tapete para ele passar e pisar sobre as costas das pessoas. Yahweh deu Yahshua para que nós não sejamos mais escravos, né? Mas que recebêssemos espírito de liberdade, que não fôssemos mais enganados. E só vai ser livre aquele que reconhece essa verdade, aquele que aceita essa verdade e aquele que aceita Yahshua Mashiach. Caso contrário, enquanto você não abre o seu coração para receber essa verdade, você vai se tornar escravo. Então, para finalizar, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Ou seja, você pode estar aflito, você pode estar preocupado, você pode estar angustiado, mas quando você clama por Yahshua, você é livre. A aflição, a angústia é cessada. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação só está em Yahshua Mashiach, só ele pode salvar. Né? Então eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração, no nome de Yahshua Mashiach. Recebereis a verdade e a verdade libertará você, né? Então, queridos, eu quero dizer para vocês, no nome de Yahshua Mashiach, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos toda a maldição contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, contra esse trabalho. Tudo aquilo que foi lançado por palavras de maldições, por decretos de reza, de benzimentos, de praga, de rituais, tudo que foi feito, toda demanda espiritual contra esta vida, contra esta casa, através de invocações com espíritos sugadores, espíritos malditos, né, para amarrar esta vida, para sugar a energia, a vitalidade, a saúde, a prosperidade, nós neutralizamos agora. Por um caminho veio, mas por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos. Na palavra do Criador também diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E que toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenamos. Que essa é a nossa justiça, é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá.
prevalecerá, né? Se contra ti projetar o mal e armar cilada, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. Nenhuma praga, nenhuma palavra maldita permanecerá, chegará até você, até a sua tenda, né? Quando chegar até você, vai bater, derreter como cera. E o inimigo vingador, o adversário das nossas almas, aquele praguejador que lança maldições através de benzimento, de rezas, de feitiçaria, de bruxaria, ele será emudecido no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, eu creio, eu recebo. Aleluia. Paz e graça, queridos. Receba espírito de liberdade, não mais escravo. Que as correntes das algemas, as amarras espirituais, dos espíritos sugadores, das pragas malditas, das palavras benzidas, das rezas, dos rituais, dos levantes espirituais, das demandas espirituais para sugar a sua vitalidade, o seu vigor, as suas bênçãos, que cai agora, assim como Paulo e Silas estavam, cantava e louvava o Criador, e acontecia um terremoto e o alicerce da prisão caiu. Então tudo aquilo que foi prendido, preso, para prender você, vai ter um terremoto e vai cair por terra. Assim seja, eu creio, eu recebo. Aleluia, aleluia.